E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Repita comigo. O dom do arrependimento. É um dom? É um dom. Pode prestar atenção que existem pessoas que não se arrependem de nada. Nada. Está no fundo do poço e não se arrepende. E não sai do fundo do poço porque não se arrepende. Nós precisamos buscar o dom do arrependimento. Quando nós falamos sobre tudo que nós estamos falando agora, a semana passada eu disse assim, por que é tão difícil hoje para muitos praticar a palavra? Por que é tão difícil aceitar a palavra? Por que hoje é tão difícil mudar o estilo de vida? Porque já houve um erro lá atrás. Muitos de nossos pais foram omissos. Os nossos avós, os nossos pais, seja por ignorância mesmo, ou por omissão, não, desde pequenininho, não nos ensinaram. E graças a Deus, aqueles que ensinaram. E aqueles que foram ensinados, mas rejeitaram, sabe que hoje colhe. Quarta-feira nós falamos sobre algo extremamente importante, que Deus mandou com que o profeta Jonas fosse numa direção. Ele comprou uma passagem, diga comigo, comprou uma passagem, entrou no navio e foi na direção oposta. Ou seja, pagou o preço de uma passagem para ir na direção errada. E aonde viu a morte, não morreu por misericórdia. Diga comigo, se temos que pagar um preço, vamos pagar o preço na direção certa. Tem gente pagando um preço muito alto para ir na direção errada. Um preço altíssimo para ir na direção errada. Então, se o preço todo mundo paga, então eu vou pagar o preço para ir na direção certa. É um preço que se paga, mas vale a pena. E aí entra uma outra situação importante, porque ele entrou no navio, foi na direção errada, veio uma grande tempestade, uma tempestade violentíssima, e ele estava lá no porão do navio, dormindo, em cima a tribulação desesperada, jogando tudo de valor fora, o prejuízo enorme, porque tentando aliviar o peso do navio, para não afundar, e ele lá dormindo, omisso. Enfim, os tripulantes viram que aquela tempestade não era normal. Diga comigo, eles viram que aquela tempestade não era normal. Você vê que eles tiveram discernimento, peraí, isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal, e é aquilo que a gente sempre ensina, pare de tratar como algo normal aquilo que não é normal. Pare de tratar como normal aquilo que não é normal. Ah, está todo mundo passando, isso é normal. Não, pode ser comum, mas normal não. Pode ser comum, normal não. Então, não trate o que não é normal como se fosse
normal. Resumo da história, chegou o ponto de, o problema está em mim, lançaram sorte, a sorte caiu nele. Você vê que até lançou sorte, a sorte caiu nele, é ele, o problema é ele. O que você fez, cara? Quem é você? Aí ele diz, se identifica e fala, me joga fora, me joga ao mar e a tempestade vai cessar. Jogou ele ao mar. Jogou ele ao mar, a tempestade cessou. Deus mandou um grande peixe, o engoliu, e ele passou 3 dias, o que ele mesmo descreve, que ele passou 3 dias no inferno, que ele viu a morte. Ele viu a morte, ele fala, quando eu estava desfalecendo, eu clamei a Deus. E aí, Deus, pela sua infinita misericórdia, fez com que o peixe fosse e o vomitasse na praia. Aí está lá o texto assim, veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda. Eu adoro isso, me causa um temor violento, porque esse é o famoso Deus não muda de ideia. Eu falei uma vez, não penso que eu vou mudar, vai de novo. Agora a escolha é sua, a escolha é sua. Aí ele veio, obedeceu, foi e fez o que Deus mandou e foi altamente bem sucedido naquilo que Deus. Foi mais fácil do que parecia. Foi muito mais fácil, foi um sucesso, na verdade. Mas é o que eu quero dizer. Ele comprou uma passagem, pagou caro na direção errada para ver quase a morte. E aí isso nós trazemos para nós. E o que ele encontrou foi uma tempestade muito grande, que ele não conseguia, a navegação não conseguia seguir, ele nunca quase perdeu a vida ao invés de chegar no destino que queria. Porque o dom do arrependimento, eu tenho muita leitura, eu vou tentar acelerar. Por que o dom do arrependimento? Diga comigo, como justos, recuperem o bom senso. O que está escrito ali? E parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Eu vou dizer o que o pecado faz. Diga comigo, primeiro, o pecado rouba a nossa força. O pecado suga, ele rouba a força de uma pessoa. E quando nós falamos rouba a nossa força, não só física, mas espiritual, o principal espiritual, depois reflete sobre o físico. Você pode prestar atenção que quando você está em santidade, você tem uma confiança diferente, uma fé diferente, uma autoridade diferente. Você não teme, você fala, Senhor, eu tenho te seguido, eu tenho te servido, eu tenho sido fiel ao Senhor. Meu Deus, me dê essa vitória, meu Deus, me dê esse livramento, meu Deus, muda essa situação, meu Deus, eu preciso desse milagre. Quando a pessoa está em pecado, o que ele faz? Ele se esconde de Deus. Ele se esconde da presença do Senhor. Não só se esconde, como ele perde aquela força, aquela autoridade de dizer, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade. E é importante eu dizer uma coisa. Olha o que eu vou dizer para você que é muito forte. Diga comigo, Deus não faz outra coisa senão responder orações. Pense nisso. Deus não faz outra coisa senão responder orações. Por isso nós precisamos orar. O diabo rouba esse poder. Muitas pessoas
não oram, por isso orações não são respondidas. E quando eu falo não oro, não é aquela oraçãozinha da boca para fora, não. Nós estamos falando de oração, aquilo que sai do interior de uma pessoa, aquilo que sai lá de dentro. Não palavras, não preferências, não o famoso eu gostaria que isso acontecesse, porque isso é só preferência, você gostaria que acontecesse. Mas orações profundas, perseverantes, orações intensas, orações que saem do coração, que saem do interior. Passa, nós vamos falando, daqui a pouco eu falo as demais. 1 Coríntios 11:30, diga comigo, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, diga comigo, e vários que já dormiram. É isso que o pecado faz com muitas pessoas. O pecado, ele deixa fraco, ele adoece o espírito da pessoa, ele adoece, e quando diz assim, e vários já dormiram, sabe o que significa isso, já dormiram? Muitos que já partiram antes da hora. Morreram antes. Partiram antes da hora. E esse começa pelo dormir espiritualmente, né? É uma morte espiritual e depois a morte física. Então, você vê, olha como isso é, e não precisa, você é inteligente, você tem poder para discernir, você raciocina, você vê o que você sente, né? Você pode analisar isso perfeitamente, não precisa ficar com julgamento aqui, eu não concordo. Não, é simples. Ainda que a gente... Querido, eu vou dizer uma coisa para você, tem coisa que a gente se faz de desentendido e a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Sabia? Às vezes a gente quer fingir que a gente não sabe das coisas, que a gente não entende. Isso pode funcionar para a gente, para os outros, para Deus não. Sabe por quê? Deus está lá, lá no fundo, intenções e motivações. Deus está observando lá no íntimo, intenções e motivações. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes espiritualmente, e vários já dormiram. Diga comigo, o pecado endurece o coração. O pecado endurece o coração, tira a sensibilidade. Você vê quando a pessoa ele está em pecado, ele não tem sensibilidade à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Deus pode até falar com ele, mas ele não aceita, ele não concorda. Porque ele quer aquilo. Ele quer o que a carne está pedindo. Ele quer a sua vontade. Ele não quer a vontade de Deus. Não existe aquela oração, Pai, que seja feita a tua vontade. É só a minha. Não, eu não quero saber o que o Senhor quer. Eu quero a minha. Amém? E nós precisamos nos colocar, aqueles que são pais, precisa se colocar também na condição de pai. Quando você tem um filho, e não importa a idade dele, não importa a idade. Se ele é jovem, você tem que conduzir a vida dele, porque ele é imaturo. Não tem visão alguma. É verdade ou não é? É enganado por qualquer coisa. Acredita em qualquer coisa. É ou não é? Acredita em qualquer coisa. E mais, não tem discernimento, não tem maturidade. E se você deixar, ele se arrebenta. É ou não é? Sim ou não? Ele se arrebenta. Ele se arrebenta. Existem filhos jovens, existem filhos mais velhos que são imaturos também.
Totalmente imaturo. Se você conversar com ele, ele quer mostrar para você que você não sabe, que você não tem visão, que a sua experiência de vida é ultrapassada. E você já sabe por tudo que você até mesmo já viveu e colheu. Não é verdade? Você sabe o que funciona e o que não funciona, o que dá certo ou o que não dá certo. E Deus faz isso conosco, independente da sua idade. Nós, diante de Deus, ainda somos como meninos imaturos. Se você não busca o conselho de Deus, não adianta você reclamar. Se você sai fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, não adianta você reclamar. Você não pede conselho. Você faz as suas escolhas. É inteligente que busque conselhos, orientações. Essa é a minha vontade, mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero a sua, Senhor, porque eu não sei o que está lá na frente. Eu não sei que armadilha há lá na frente. Eu gravei uma oração para essa semana, eu estava refletindo muito sobre isso. Inclusive, adquira o hábito de não só assistir às orações, compartilhe, porque outro dia eu peguei o testemunho de uma senhora, não sei se ela está aqui hoje, que ela... você quer ver? Luciana, levanta a mão, por favor. A Luciana que começou a mandar as orações para ela. E ela estava vivendo um momento, ela está aqui hoje ou não? Está aqui hoje? Está? Ali, ó. Ali, ó. Olha lá com as mãos levantadas, ó. Ela estava vivendo um momento triste da vida dela, um momento mau, que ela queria a morte. Ela queria a morte, um momento difícil demais, que não via alternativa. E aí a Luciana começou a mandar as orações para ela. E as orações, as mensagens semanais começou a entrar. E aí ela já esperava, ansiosa pela outra. E aí aquilo foi criando vida dentro dela, foi gerando poder dentro dela, se libertou, está aí, ó. Está aí na igreja. Ela não vinha na igreja. Está aí. Talvez, se não tivesse, naquele momento, alguém mandado uma mensagem tão importante para ela, talvez... Sabe-se lá qual era o plano do diabo. Amém, pessoal? Então, nós precisamos compartilha. E eu falei essa semana, né? Com base eu gravei para essa semana, com base naquela palavra da semana passada, você vê o quanto nós devemos estar atentos, né? Quando o rei Ezequias pegou os servos do rei da Babilônia, o coração dele já havia mudado, saiu abrindo as portas do seu reino, mostrando na sua casa, mostrando tudo, abrindo tudo para que não deveria abrir, deixando entrar dentro da sua casa aquilo que não deveria deixar. E aí, de repente, o profeta chega e diz assim: o que é isso que você está fazendo? Ele disse: não, eu estou mostrando aqui. Ele falou: o que você mostrou a ele? Tudo. Não havia nada, não houve nada que eu não abrisse para ele, não houve nada que eu não mostrasse a ele. Ele falou assim: vai chegar o tempo que o rei da Babilônia vai entrar e vai tirar tudo que é teu, inclusive vai levar os teus filhos serão como escravos na Babilônia. E aí, isso traz para nós aquela reflexão séria. Eu preciso estar atento, porque você vê que a falta de discernimento, a falta da direção de Deus faz que você abra as portas da sua vida, da sua casa, da sua intimidade, da sua família, para pessoas, para gente ou para coisas que amanhã vai entrar e vai dominar, vai roubar e levar como escravo. E quando eu gravei, eu disse sobre muitas coisas. Eu já atendi pessoas que colocam pessoas levianas, adúlteras dentro da sua casa, daqui a pouco está traindo com o marido. Eu já atendi isso. Eu já atendi mulheres que estavam dando em cima do marido, era amiga e estava dando em cima do marido, mas não tinha caráter, e ela já tinha visto que não tinha espírito, não era gente para estar na sua intimidade. Eu já vi, as pessoas começam, entra dentro da sua casa, entra bebida, entra as drogas lícitas, que é uma abertura para que a ilícita entre. E aí, onde tem levado cativos a família, os filhos, marido, esposa, levado cativo. A gente precisa ter muito discernimento e cuidado com aquilo que a gente abre as portas. Para o que abrimos as portas para entrar na nossa casa?
Porque depois nós vamos reclamar. Reclamar do quê? Fomos nós que abrimos. Reclamar do quê? Fomos nós que colocamos para dentro. Amém? É aí que eu quero mostrar a você, que aí tem gente aqui que está assim, ó, já na mente, ó. Ah, não, eu tenho discernimento, eu sei o que eu faço da vida. Ninguém sabe, querido. Ninguém sabe. Só Deus, pela sua infinita misericórdia. Que o que não te domina hoje, te domina amanhã. O que não te domina hoje, te domina amanhã. O pecado é igual droga. Viu? É igual crack. É só experimentar. Eu te conto como acontece. Primeiro é ruim. Segundo já fica mais... já cai um pouco mais no paladar. Terceiro já está... Lembra da historinha do cara que caiu no tonel de cachaça? De pinga? Lembra ou não? Lembra? Quem não conhece? Levanta a mão, por favor. O sujeito estava andando perto de uns tonelzão de cachaça assim, escorregou e caiu dentro de um. Quando ele caiu, ele deu aquela mergulhada assim, aquela afogada, e aí ele levantou e gritou, socorro! Aquele grito mais desesperado. Aí, a hora que deu o segundo mergulho, ele já falou assim, socorro! A hora que foi no terceiro aqui, ele já levantou e fez, uhul! Já, entendeu? Entendeu? Já pegou gosto no negócio. Entendeu? Primeiro é o desespero. O pecado é assim. A primeira vez que você comete um erro grave, você acha que você vai morrer. A tristeza, a angústia é de morte. A aflição é de morte. Mas se você volta a fazer, aquilo já não tem o mesmo efeito, o mesmo peso. Se você volta a fazer, aquilo já cai dentro já entra como prazeroso. Se você volta a fazer, aquilo já pode se tornar um vício. Amém? Gostou, né? Salmo 31, 10. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. Diga comigo, a minha força decai por causa da minha iniquidade. Diga, os meus ossos se consomem. Pecado, como falamos, roubar força. A minha força decai por causa da minha iniquidade, dos meus pecados. A minha força. Você quer ter força? Muita força? Se afasta de tudo aquilo que você tem entendimento que não agrada a Deus, é pecado, só te prejudica, só te corrompe, só te rouba as forças, rouba a tua paz, endurece teu coração. Diga comigo. Terceiro, traz escuridão, traz trevas. O pecado traz trevas. A pessoa anda em trevas, ou seja, quem anda em trevas, diga comigo, não sabe para onde ir. Pode prestar atenção que a pessoa fala, não sei o que eu faço com a minha vida, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, porque está desesperado, sem rumo. Está em trevas, não há luz na vida dela. Os caminhos dela são trevas. Hebreus 3, 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, diga comigo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ouça a voz, não deixa que o seu coração seja endurecido, porque o pecado endurece o coração. Pode passar? Provérbios 4, 23, diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Nós lemos muito esse versículo.
Mas se existe uma coisa que realmente nós precisamos estar atentos, é aquilo que está dentro de nós, nos nossos sentimentos, nosso coração. Se tem algo que você tem que vigiar, porque a tua vida depende do que está dentro de você. Se você não parar para analisar que tipo de coisa, que tipo de sentimento está dentro de você, o que tem te seduzido, e se esse sentimento, essa vontade, esses pensamentos, porque coração é mente, é emoção, é sentimentos, se você não analisar para ver se está de acordo com a palavra, cuidado, porque dele depende a sua vida. A sua vida depende do que está dentro de você. Por isso que nós sempre orientamos que nós devemos nos encher da palavra, nos encher do poder da palavra, porque a nossa vida depende do que está dentro. Todos os resultados, bons ou maus. Até porque se eu der sequência, mostra que tudo na vida do homem nasce no coração dele. Você vê que uma pessoa quando erra, quando faz uma desgraça, é porque aquilo já entrou no coração dele. Ele só vai e faz aquilo que já entrou. Então guarda o seu coração. Vigie com o seu coração. Vigie. E encha, é o que sempre falamos, entrou coisas, entrou o que não deveria entrar. Lembre-se que a sua vida é como isso aqui. Quer que se mantenha limpo? O que eu faço? O que eu faço para manter isso aqui limpo? Isso é um copo com água, não é? Se eu pingar uma sujeira aqui, uma gota de café, uma gota de suco de uva, vai escurecer, não vai? Como eu limpo? Visualiza uma torneira ligada aqui. Cai água limpa e joga a água suja para fora. Cai água limpa e joga a sujeira para fora. Põe para dentro limpo, sai o sujo. Amém? Água parada cria lodo. Água parada evapora. Por isso que é um grande erro a pessoa falar, eu estou cheio. Não existe isso, querido. Deixa essa água aqui uns dias que você vai ver como é que vai ficar esse copo. Água parada cria sujeira. E ela vai evaporando. Tem que estar enchendo. Tem que estar enchendo. Esse é você, ó. Tem que estar enchendo. Tem que estar colocando para dentro. Tem que estar transbordando. Amém? 8:34, João. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, lê. O pecado traz escravidão. Olha lá. Todo aquele que vive pecando e acha que é livre. Acha que é livre. Eu só faço o que eu quero. Então, vamos ver. É igual a pessoa que fala assim, não, eu bebo porque eu quero. O dia que eu falar que eu paro, então vamos ver. Tem gente que já ficou escravo, já dominou, já não é livre. Você vê que aquilo dominou a vida da pessoa. E aí, o pecado nós podemos levar para inúmeras áreas, né? Pecado, de modo geral, tem várias formas de pecado. Que escraviza, que domina a vida da pessoa. A pessoa, ela já não tem mais controle. Ela já se tornou escrava. E nós não podemos ser escravos, porque Jesus nos fez livre. E por que eu vou me meter novamente na escravidão? Jesus já me fez livre. E eu vou andar em liberdade.
Eu vou voltar a ser escravo? Diga comigo, aproximem-se de Deus, Tiago 4:8, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, diga comigo, purifique o coração. Como assim mente dividida? Ou você vai ser de Cristo, ou você vai ser do mundo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Ou eu faço o que Cristo aprova, ou eu faço o que minha carne, o mundo, o pecado aprova. Não pode ser as duas coisas. Aliás, até lembrando que a Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Se faz inimigo de Deus. Então, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero te conhecer mais, o Senhor vem ao nosso encontro. Aproximem-se de Deus, é você, somos nós. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Achegai-vos a Deus e eu me achegarei a vós. Nós damos o passo. Nós vamos na direção e Ele vem ao nosso encontro. E Deus está observando isso. Às vezes as pessoas querem que Deus se aproxime dele, sem que ele dê o passo na direção de Deus. Ele está indo na direção, está igual o Jonas, entrando no navio na direção errada. Não é lá que Deus quer. João 5,14. Mais tarde o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Diga comigo, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Sabe para quem o Senhor disse isso? Para aquele paralítico que estava no tanque de Betesda. Diga comigo, há 38 anos. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos fazer vamos raciocinar. 38 anos naquele estado. Se o Senhor Jesus disse, olha, você está curado, não volte a pecar, diga comigo, para que algo pior não lhe aconteça. Então Jesus está mostrando que o pecado o colocou naquela situação. O pecado o deixou naquela situação. 38 anos paralítico. 38 anos numa situação terrível. E ficou ali esperando à beira do tanque, esperando que alguém jogasse na água, para ver se, quando o anjo passasse, de tempos em tempos passava um anjo e agitava a água. E ali ficou 38. Quando Jesus fez essa observação, Jesus estava mostrando o que o deixou naquela condição foi algo que ele fez, que o deixou 38 anos naquele estado. Se 38 anos, vamos lá, com quanto ele pecou? Com quanto aconteceu a desgraça na vida dele? Porque se o Senhor não volte a pecar, já tinha discernimento e maturidade para pecar. Não tinha? Então vamos assim jogar assim, vamos lá. Vamos supor que ele tivesse 18, 20 anos. Mais 38? Mais 38 anos? Se fosse. Então, um homem que já havia passado dos 50, 60, isso nós estamos falando, se ele pecou, se o pecado, a consequência ainda veio rápido, né? Pode ser que ele veio numa vida de pecado, mas um homem que envelheceu naquele estado. E aí, Jesus o curou, o libertou, depois o encontrou no templo e fez essa observação a ele: olhe, você está curado.
Você está livre, você saiu daquela escravidão, você saiu daquela situação, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Por quê? O Senhor perdoa pecados? Perdoa. O Senhor está pronto a perdoar pecados? É a mesma coisa da gente, o que acontece com nós, né? A gente chega à igreja, fruto das nossas escolhas, fruto das nossas obras, fruto dos nossos pecados. A gente geralmente chega à igreja arrebentado, infeliz, frustrado, falido, fracassado, doente, enfim, é desgraça em cima de desgraça. Aí vem o Senhor e nos liberta, nos faz livres, abençoa, prospera, cura, restaura. Aí depois que alcançamos tudo isso, vamos voltar a fazer aquilo que Deus reprova? Vamos voltar ao pecado? Para que não lhe aconteça algo pior. Porque se você voltar, vai ser pior. E talvez, espiritualmente, se a gente trouxer essa reflexão para Lucas 11, a Bíblia diz o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares buscando repouso. Não encontrando, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E ele vai e encontra vazia, ele entra novamente com ele 7 espíritos piores do que ele. O último estado desse homem é pior do que o primeiro. Você vê que quando uma pessoa é liberta, e ela volta a fazer, aí aquele mal que dominava a vida dela, que destruía, que escravizava, ele volta, mas ele não volta mais sozinho. Volta com ele 7 espíritos. E o último estado desse homem se torna pior do que o primeiro. Isso é o que a gente está cansado de ver. Talvez em função disso mesmo o Senhor está falando. Porque o Senhor sabe disso. Sabia disso. Né? Até foi Jesus que disse acerca dos 7 espíritos. Então, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Vamos lá. Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Pode passar. Números 22, 8. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens? Diga comigo, Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Você vê que às vezes Deus pergunta, só porque Deus quer ouvir a resposta, né? Que o Deus sabe de todas as coisas. Ele quer saber o que você vai falar, o que sai da nossa boca. E deixa eu dizer uma coisa a respeito dessa mensagem, tá? Bispo, não gostei da mensagem, não. O que é melhor? Alguém que te diga assim: cuidado com aquele caminho ali, ó, está cheio de assaltantes, está cheio de bandidos que vêm para roubar, com violência, para te destruir, para matar. Ou deixar você cair na cilada, na armadilha. O que é melhor? Você gostaria que alguém te avisasse: olha, não passe por aquele caminho ali, porque aquele caminho ali é extremamente perigoso? De vez em quando não entram uns desavisados na Rocinha, lá no Rio de Janeiro? Não entra? Cai em armadilha, entra em ruas que não era para entrar e já dá de cara com os traficantes lá, e como a gente vê na televisão direto, né? Outras vezes cai por engano, outras vezes, igual aquela última situação que foi uma tragédia, o GPS o colocou lá dentro, né? Lembra disso ou não? Foi pelo GPS, o GPS
Eu não lembro exatamente a história, se estava desatualizado o que foi, ou se havia uma confusão realmente, mas colocou no lugar que não era. Fez cair na rocinha e aí não teve para onde correr, não teve para onde, foi fuzilado, né? Que aí entra em desespero. Então, diga comigo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E ele está buscando o quê? Ele está buscando oportunidade. O que é melhor? Eu ser orientado e não passar por esse caminho? Ou cegamente entrar nesse caminho? Porque não sai sem consequências. Não sai. Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, diga comigo, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado, que era o povo de Deus. Na manhã seguinte, Balaão levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra. Diga comigo, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Eu quero que você grave essa palavra, o Senhor não permitiu. Eu quero que você grave essa palavra porque é o que eu digo, né? Acabei de dizer aqui na mensagem. Deus julga intenções e motivações. Às vezes você lê assim e diz assim, mas que coisa estranha, Deus falou com ele, não vai Peraí, um profeta do Senhor não sabia que ele não tinha que ser contratado por dinheiro para amaldiçoar alguém? Não sabe? Está entendendo ou não? Ué, você vai ser contratado para amaldiçoar a vida de alguém? Quem é de Deus abençoa ou amaldiçoa? Quem é de Deus abençoa ou amaldiçoa? Se você tem dúvida, é um problema, hein? Se você... Quem é de Deus? E aquele que é de Deus de verdade, o que ele faz com os inimigos? Não sei, bispo. É vontade ou fé? Vontade, a vontade é matar. Ainda que sejam os inimigos, a Bíblia ensina, abençoe. Mas como assim, bispo? Vou abençoar meus inimigos? Deixa ele nas mãos de Deus, que o fruto do plantio dele ele vai colher. Se você colocar a sua mão, Deus não coloca dele. Se você coloca a sua mão, Deus tira dele. E aí você vai fazer bagunça só. E se você deixar que Deus faça, Deus vai te justificar. E bem feito. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como tratar. Então, na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois Deus não permitiu que eu os acompanhe. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque, mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado, diga comigo, pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa a você. Existem expressões que as pessoas dizem, Deus tem me tentado nessa área. Deus não tenta ninguém não, querido. Não. Inclusive, se você ler aqui o livro de Tiago, você vai descobrir que cada um é tentado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência e pelos maus desejos que está dentro de si. Não é Deus que tenta.
Nós precisamos estar muito atento com aquilo que a gente acha que Deus... E principalmente tentação voltada para o pecado. Nunca. Nunca. Por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que acontece conosco, aquilo que está dentro de nós. Por isso que eu sempre oriento, você quer proteger a sua fé, cuidado o que você coloca os seus olhos, cuidado o que você tem lido, cuidado com o que você tem assistido, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você anda, porque isso vai te influenciar. De alguma forma, isso vai te influenciar. Então, esse desejo, tendo concebido, 1:5, lá na sequência de Tiago, e dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tudo começa, né, com o desejo que está dentro de nós. Você sabe como é que o pecado entra ou não? Sabe ou não? Primeiro por aqui. Primeiro você olha. Olha ou ouve. Você capta a informação, você capta a imagem com os seus olhos. Você processa isso na sua mente. E aqui você tem que cortar. Porque daqui ela vai tentar descer para o coração. E se descer para o coração, está consumado o pecado. Por isso que não peca somente quem comete. Às vezes um pecado pode ser consumado. Como somos julgados? Se eu tivesse oportunidade, eu teria praticado. Só não pratiquei porque eu não tive oportunidade. Está pecado, já foi consumado. Entendeu? Como entra o pecado? Imagem. Captei a imagem. Ouvi. Captei. Processei. É aqui que deve ser combatido. É aqui. Deve ser combatido. Eu já entro em oração, combatendo, repreendendo, lutando com isso, porque ele não pode passar daqui. Ele não pode, porque o próximo passo ele vai tentar descer para o meu coração. E se ele descer para o meu coração, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Passa. Voltando para Números 22:19. Por que eu faço essa ressalva? Porque eu vou dizer uma coisa importante a você. Aquela colocação, Deus não permitiu, era assim, Deus não deixou, mas se dependesse de mim, eu teria ido com você. Você entendeu ou não? Balaão estava fazendo isso. Deus não permitiu. Se dependesse de mim, eu teria ido com você. Não depende de mim, é Deus que não permitiu. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus, por isso que quando eu comecei a mensagem, você vê que a palavra ela tem que se tornar algo tão profundo dentro de nós, que isso é parte de nós, isso nos compõe. A palavra nos compõe. Entende? É algo natural. É algo natural. Você tem prazer na prática, você tem prazer naquilo que Deus tem prazer, naquilo que a palavra ensina, uma vida de santidade, uma vida se afastando do erro, do pecado. Não aquela coisa assim, eu não faço porque a Bíblia não deixa, porque se depender de mim, o pecado está aí dentro, a vontade está aí dentro. Inclusive, eu vou dar um conselho a algumas pessoas que às vezes falam assim, eu não consigo largar disso, porque não quer, porque se quiser larga, porque tem prazer. Porque quando a gente toma aversão, a gente larga. E cada um deveria tomar aversão àquilo que trouxe tanta dor e tanto sofrimento.
coisas que já trouxe tanto desgaste, tanta humilhação. Seria inteligente da parte, não, isso, tomei nojo disso, não quero mais isso para a minha vida, não quero esse caminho, essa atitude, essa prática, esse pensamento, esse vício, tomei nojo disso. E às vezes a pessoa fala, não consigo porque está dentro, tem prazer ainda, porque a hora que não tiver prazer, não vai ter, acabou. Não vai se submeter mais, isso não te domina mais, não te escraviza mais. Por isso que nós precisamos estar atentos e olhar para nós assim, parar de querer nos enganar. Porque boa parte das pessoas, outro dia eu falei sobre isso aqui, que a gente quer contar histórias, que talvez essas histórias justifiquem aquilo que está acontecendo conosco, o nosso estado, não justifica nada, absolutamente nada, só fica histórias. Historinhas que boa parte não vai engolir. Por isso que nós precisamos olhar para nós e falar assim, não, tem uma coisa, precisa ser objetivo, o que importa é resultado, não é blá, 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 não é conversa fiada, o que importa é resultado na minha vida. Então, eu preciso colocar força para poder vencer, eu preciso colocar força para dar a volta por cima, eu preciso colocar força, eu preciso pagar o preço e entrar na direção certa, né? Pagar o preço, porque tem gente pagando um preço muito alto, entrando no navio e entrando na direção errada, o barco da vida está na direção errada, quando deveria pagar um preço alto para ir na direção certa. A gente paga um preço alto também para ir na direção certa, mas vale a pena, você chega aonde você quer, você chega a uma vida gloriosa, abençoada, uma vida abundante, não é verdade? Todo mundo paga, tem pessoas que falam assim, não, a vida do outro é mais fácil, não é fácil para ninguém não, querido, a vida não é fácil para ninguém, todo mundo tem as suas guerras, todo mundo, mas são as decisões que a gente enfrenta, são as decisões que nós tomamos na vida. O que eu quero para a minha vida? Eu vou pagar o preço. Quem está entendendo, por favor? Eu quero uma vida abençoada, eu quero uma vida gloriosa. Se o preço todo mundo paga, e tem gente pagando um preço muito alto para ir na direção certa, eu vou pagar um preço muito alto, mas eu vou na direção certa. Eu quero uma vida abençoada. Eu quero minha casa edificada na rocha. Eu quero viver uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, uma vida altamente abençoada. Vida e vida em a... Aí, a gente pode estar vivendo coisas que pode ser comum, mas não é normal. Porque normal é isso que nós falamos agora. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Ele persistiu ainda, ele insistiu ainda na conversa, porque o rei voltou de novo, aumentou a oferta, então ele continuou. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se a caminho para impedi-lo de prosseguir. Você vê que Deus é uma coisa importante, né, da gente refletir. Você já prestou atenção que às vezes Deus fala com uma pessoa, isso não é para você, não é para você, esse lugar não é para você, essa atitude não é para você, esse relacionamento não é para você, esse relacionamento não é para você, esse relacionamento não é para você, não é para você, não é isso que eu tenho para você, mas a pessoa insiste, a pessoa persiste, a pessoa insiste, a pessoa persiste, a pessoa insiste, a pessoa persiste. Ele não quer saber o que é que Deus... A gente estava recordando de uma situação de uma pessoa que se uniu começou a namorar um rapaz, e um rapaz totalmente ímpio, totalmente voltado para o mundo, totalmente voltado para o pecado, e dias antes do casamento, Deus usou alguém e disse assim,
este homem não é para você. Este relacionamento não é para você. Não é esse que eu tenho para você. E ela persistiu e insistiu, casou. 4 meses depois ele abandonou e foi embora. 4 meses depois, simplesmente virou as costas, não quero mais, e foi embora, e a deixou. Mas Deus falou? Falou. Deus alertou? Alertou. Só que não importa o que Deus fala, o que importa é a minha vontade, é o que eu quero. E é o que tem acontecido com muita gente. E é o que aconteceu com Balaão. Foi insistido, Deus viu o que estava no coração dele, Deus já tinha falado, Deus falou novamente, Deus viu o que estava no coração dele. Você vê que tanto que ele respondia, Deus me impediu, Deus não permitiu. Quer dizer, se dependesse de mim, eu faria. Se dependesse de mim, eu iria. Tá bom, então vai. Então agora, Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Terminou aí? A sequência da leitura, se você quiser meditar lá depois. O anjo do Senhor se pôs no caminho com uma grande espada. Balaão não viu o anjo, mas a jumenta viu. Balaão, que era profeta, não enxergou o anjo, mas a jumenta viu. A jumenta viu e a jumenta esquivou, a jumenta refugou, e numa desses refugos espremeu a perna dele num paredão, e ele espancou a jumenta, bateu na jumenta, bateu, e a jumenta... E aí Deus abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou com ele. Não tinha ninguém para falar, Deus falou pela boca da jumenta. E aí a jumenta falou para ele, falou assim, eu sempre fui tua serva, eu sempre te servi, nunca fiz isso com você. E aí os olhos dele foram abertos, e o anjo falou para ele, a tua sorte é que a jumenta viu, porque se a jumenta não tivesse me visto e refugado, você estaria morto e ela viva. Ela ia passar e você estaria morto agora, na direção errada. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Só fazendo um resumo aqui, repita comigo. Primeiro, o pecado rouba a força, endurece o coração, traz escravidão. E tira a intimidade. Gera perda da intimidade com Deus. Quando você está em santidade, nós temos intimidade com Deus. O pecado entra e rompe a intimidade. Amém? Isso não é difícil de entender. Quem é casado? Quebre a aliança, e acabou a intimidade. Acaba-se a confiança. Nós, como igrejas, nós somos como a noiva. Então, quebrou a aliança, acabou a confiança. É complicado isso. É fácil da gente entender. O pecado, ele gera a perda da intimidade com Deus. E se não há intimidade com Deus, tudo se perde o sentido. Não há sentido. A fé perde o sentido. E fruto do pecado. E quem peca não é Deus, somos nós. Então nós não podemos responsabilizar Deus. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Somos nós que escolhemos. Nós temos o livre-arbítrio, que foi a maior bênção que Deus deu ao homem, a liberdade para escolher. Nós escolhemos. Nós escolhemos o que fazer. Por isso, todas as autoridades, 1 Samuel 8, 4. Esse ponto final, nós vamos fazer uma ressalva aqui, vamos unir com Samuel. O que eu quero mostrar é algo que
às vezes uma pessoa força tanto algo que pode acontecer. Algo errado, que pode acontecer. Mas não era a vontade de Deus. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos já não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança, diga comigo, a semelhança das outras nações. Quer dizer, Deus liderava Israel, liderava o povo através do profeta. Então, Deus era o rei daquele povo. Amém? Deus era o rei. O que eles queriam? Eles queriam imitar as nações. Eles queriam que um rei humano fosse levantado. Deus os governava, Deus os liderava, Deus os abençoava, Deus dava direção, Deus os guardava, Deus os protegia. Mas não era suficiente, eles queriam imitar as nações. Aí olha o que aconteceu. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Diga comigo, não foi a você que rejeitaram. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu não estou largando de Deus. Mas não é só isso. É quem Deus colocou para te orientar, para ser um canal de bênção na tua vida. Não, eu não estou largando, não, Deus está aqui no meu coração. É lindo esse discurso. Ele é sensacional. Só não funciona. Foi a mim que o rejeitaram. Samuel, fica tranquilo, faça tudo que eles estão pedindo. É isso que eles querem? Então tá bom, é isso que eles vão ter. Não foi você. Não foi você como profeta que eles rejeitaram. Eles estão rejeitando a mim. Isso aí é só pretexto, só desculpa. Entendeu? Mas dê a eles, vamos dar a eles tudo que eles querem. E ó, a consequência. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os. Diga comigo, atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Quer dizer, dá a eles, mas advirta, avisa a eles que eles estejam cientes de como será. Então vamos lá. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor. O povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, e os seus carros de guerra em sua cavalaria, e para correr à frente de seus carros de guerra, vai tomar os seus filhos para correr à frente dos carros. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50, e ele fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricará armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e dará a seus oficiais os seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Vocês querem rei? Eu vou dar a vocês. Só que é isso que vai acontecer. É isso. É isso que o rei vai exigir de vocês. Porque com Deus não estava bom. Na bênção de Deus não estava bom. Protegidos por Deus não estava bom. Sustentados por Deus não estava bom. Você já prestou atenção que quando não tem um problema a gente procura um? Com a chamada maldita insatisfação?
Tem pessoas que, se ele não tiver um problema, ele vai procurar um. A insatisfação consome. E aí, o que eu quero mostrar é que nós precisamos ter muito cuidado e parar e orar, buscar de Deus direção, buscar de Deus, do Espírito de Deus, sensibilidade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, quero fazer o que o Senhor aprova, eu quero fazer aquilo que vai ser bênção para a minha vida, porque tem coisas que às vezes pode ser atendido, insiste, persiste em coisas que pode acontecer, só que se aquilo estava fora da direção, as consequências vêm, vai gerar consequências. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? E isso tudo porque há coisas que nós queremos que já, no próprio desejo já mostra que já estamos fora da direção. O próprio desejo. Você vê o exemplo que eu dei aqui, espera aí, a moça era uma moça cristã no caminho do Senhor, estava se unindo a um homem mundano, cheio de vícios, gostava da noite, ia dar no quê? No que ia dar? Não é isso que eu tenho para você. Ah, mas eu quero. Deus não impediu que o casamento acontecesse. Como que Deus vai impedir? O ser humano tem livre-arbítrio. Deus usa a mula para falar. Deus usa a mula. Às vezes até gente que a pessoa fala assim, mas isso aí não é de Deus, não. Quando Deus não tinha quem usar, usou a mula. E nós precisamos ter esse discernimento. Estar atento com aquilo que acontece dentro de nós, porque há coisas que podem acontecer. Nós falamos aqui de 4 situações que o pecado pode causar, né? 4, 5 situações que o pecado pode causar. Pode tirar a sua força, e tira, como comecei a oração, você perde aquela autoridade, aquele vigor, aquela força, endurece o coração, insensível à voz de Deus. E tem um versículo que nunca se esqueça dele, tá? Quem endureceu o coração contra Deus e teve paz? Quem endureceu? Já viu o coração duro contra Deus ter paz? Ninguém. Escravidão, o pecado traz escravidão e a perda da intimidade com Deus. Pode passar? Naquele dia vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Não é o que vocês pediram? Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel. Olha lá, diga comigo. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Eu quero. Não é assim? Hã? Eu quero! Não é? Então, fazer o quê? Dê isso para esse menino. Depois não reclama. Pode passar. Seremos como todas as outras nações. Deus não queria que eles fossem como todas as outras nações. Como Deus não quer que nós sejamos como todos os demais povos. Como todas as demais pessoas. Algo especial, separado para nós. Entende? Amém, pessoal? Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, atenda-os, dei-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. E aí o primeiro rei, já o primeiro foi um desastre, né? O primeiro, que foi Saul, já foi um desastre. Já começou mal. E aí todas os demais reis que vieram, e que todos meramente homens humanos, pode passar, só voltando aqui, concluindo, que eu disse, a jumenta me viu,
e se afastou de mim por 3 vezes. Diga comigo, se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. E a jumenta estava sendo o grande livramento dele. A jumenta estava sendo o grande livramento dele. E sabe o que ele estava fazendo? Espancando a jumenta. Porque a jumenta não queria ir naquela direção. E sabe como funciona isso? Já prestou atenção que às vezes, de vez em quando, alguns, por estar na direção errada, quando alguém não vai com ele na direção errada, ou combate aquela direção, é espancado? É agredido verbalmente? Está entendendo o que eu quero dizer? Eu não posso contar com você, eu não posso, não tem teu apoio. Não, para a coisa errada não tem mesmo. Para a direção errada não tem. Estou sempre sozinho, e papapá, e papapá. Não, para a direção errada não tem mesmo. Existe isso. E gente espancando a jumenta. E a jumenta sendo usada por Deus, porque se você seguir naquela direção, você vai morrer. E Deus endurecendo o coração da jumenta, porque se você seguir naquela direção, você vai encontrar destruição. E muitos não entendem que Deus muitas vezes usa alguém como usou a jumenta para não compactuar com aquela atitude, com aquela direção errada. E aí não entende, persiste, espanca e briga e bate. E muitos estão vivos pela misericórdia. E estão seguros, porque ainda pela misericórdia, você vê que o anjo foi colocado para não deixar, porque senão estava morto. Olha o que o anjo diz: a jumenta me viu e se afastou de mim 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Porque de vez em quando esse anjo está no meio do caminho aí barrando. É mais ou menos assim, pela sua infinita misericórdia. É mais ou menos como eu disse anteriormente. Tem gente que está no caminho e Deus ainda, não vou deixar. Não, você não está vendo que não está dando certo? Você não está vendo que não está fluindo? Você não está vendo que não é isso? Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não percebi que estavas parado no caminho para que me impedistes de prosseguir. Agora, o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Só que eu vou dizer uma coisa a você. Balaão disse: eu pequei. Saul disse: eu pequei. Judas disse: eu pequei. Uma coisa é você falar que eu pequei, outra coisa é você realmente ter entendimento e arrependimento. Tem gente que tem só remorso. Remorso não gera mudança, arrependimento gera mudança. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Remorso não gera mudança, só chora, o remorso chora. Isaú teve remorso, chorou, pediu a bênção de volta. É diferente. Saul, quando errou, ele disse assim: eu pequei, mas volte comigo para que o povo veja que estás comigo. Ele estava preocupado com o que o povo ia pensar. Davi pecou e botou a boca no pó. Botou a boca no pó e disse: eu pequei, tem misericórdia de mim, não afaste o teu espírito de mim. Era mais ou menos assim: dane-se o que o povo pensa, eu quero que o Senhor. Saul dizia: eu pequei, mas volte comigo, para que o povo veja que Deus é comigo. Queria que o povo visse. Então não se importava realmente, aquele pecado era um pecado, o reconhecimento era só de imagem, estava preocupado com a imagem. É diferente de Davi, que quando pecou botou a boca no pó,
se humilhou diante de Deus, eu pequei contra ti, não afaste, não retire o teu espírito de mim, me perdoa, Senhor. É diferente. Está entendendo o que eu quero dizer, gente? Tem atitudes que você pode chorar. Você pode chorar, você pode sentir uma dor muito grande. Mas remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento há uma mudança de direção. O remorso não. Remorso a pessoa pode chorar, pode sentir a dor, pode ir na mesma direção. Pode passar, estou terminando. A tristeza, diga comigo, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Está vendo a diferença? Entendeu ou não? A tristeza, diga comigo, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. A tristeza de Deus não é remorso. A tristeza que vem de Deus é arrependimento. Não é só aquele pesar e continua fazendo a mesma coisa. Não, é o arrependimento que muda, que gera uma transformação. É aquela tristeza que me leva a fazer o que é certo. Eu estou triste nisso, nunca mais eu vou cair. Nesse erro, nunca mais eu vou cair. O remorso não, o remorso você vai lá e faz de novo. Está cheio de pessoas cheias de remorso dentro da igreja. E pouco arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Como disse, primeiro a morte espiritual, depois a morte física. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Diga comigo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto. Diga comigo, você abandonou o seu primeiro amor. Fique em pé, coloque a mão no seu coração, por favor. Coloque a mão no seu coração, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Contra ti, porém, tenho que deixaste, abandonaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando a gente encontra o primeiro amor, vamos primeiramente fazer uma reflexão sobre o amor homem e mulher. Aquele amor intenso, profundo. Nada é difícil. Nada é difícil. Tudo é fácil. A gente faz as coisas por amor. Eu quando conheci minha esposa, e de verdade foi o meu primeiro amor, eu queria vê-la todo dia. Todo dia. Eu queria estar com ela todos os dias. Você não mede esforços, né? Algumas vezes, num final de semana, se os pais dela viajavam para algum lugar e aí possivelmente a gente não estaria juntos, para mim era a coisa mais fácil pegar o carro e estar lá. Não tinha distância. Não tinha dificuldade. Fácil.
gente tem um zelo, um cuidado tão especial. Nada é difícil, né? Nada. Tudo que pede, né? Tudo que a gente faz por amor. E você já prestou atenção que, às vezes, com o passar dos anos, as coisas mudam, né? Já não há mais a mesma disponibilidade, já não há mais a mesma entrega, a mesma doação. Se pede algo, já fala uma, fala duas, fala três, fala quatro e nada muda. No início do relacionamento, se falasse assim: querido, passa na padaria e traz um leite, uma coisa. Ixi, não tinha dificuldade. Às vezes hoje se falar assim: passa na padaria, por que você não foi? Está aí, ó. Podia ter ido você. O primeiro amor com Deus, ele nunca podemos perdê-lo. Aquele prazer, aquela disponibilidade em servir, aquele desejo de estar na presença dEle, aquele desejo de estar na presença dEle. Não, nunca, porque aí está o prejuízo. Assim como a perda do primeiro amor num relacionamento é um prejuízo enorme, a perda do primeiro amor a Deus é um prejuízo gigantesco. Não podemos perdê-lo. Intimidade com Deus. O dom do arrependimento. Erramos, imediatamente reconhecemos. Não somos perfeitos, nós erramos. Mas sabe, imediatamente, arrependimento, e arrependimento é mudança. Viu? Não tem esse negócio de arrependimento. Me arrependi, mas está fazendo a mesma coisa como se arrependeu. Então não tem arrependimento nenhum aí, só remorso. O arrependimento leva a mudança. Mudança de conduta, de atitude, no falar, no andar, no agir. Mudança. E nós precisamos, no livro de Apocalipse, o Senhor diz: tenho, porém, contra ti, que você perdeu o primeiro amor. Antigamente não via a hora de estar na igreja. Hoje, eu tenho que ir na igreja. E se possível, vai ficar em casa para assistir pela internet ainda. Perdeu o prazer de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. A gente acaba aprendendo a buscar aquilo que é mais fácil. Não, está errado. Está errado. O dom do arrependimento. Não deixe que o pecado roube a tua força. Não deixe que o pecado endureça o seu coração. Não deixe que o pecado roube a tua intimidade com Deus. Não permita que o pecado te escravize. Não permita. Você é livre, você foi chamado para ser livre. E andar na liberdade que Cristo vos chamou. Peça ao Espírito Santo o dom do arrependimento. Peça ao Espírito Santo o dom do arrependimento.
Porque o arrependimento leva a mudança, a uma transformação.